Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Sem Parar. Dá tempo para viver. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. United Airlines, conectando pessoas, unindo o mundo. E HCor, tudo isso num só HCor. Hora de conversar com a Mônica Bergamo. A Mônica ficou alguns dias aí afastada aqui da programação da Band News FM, porque a Mônica pegou um aviãozinho, foi até Caracas, na Venezuela, e conversou com o ditador Nicolás Maduro. Mônica, queria que você falasse um pouco dos bastidores dessa entrevista que está hoje na capa do jornal Folha de São Paulo. Bom dia, bom retorno, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, Barão, há bastante tempo a gente estava tentando fazer essa entrevista com o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, e, Barão, não é assim muito fácil, né? Porque, por exemplo, eu já tinha feito uma entrevista anteriormente com ele, mas ele tinha aqui uma representação diplomática, a Venezuela tinha uma representação diplomática forte, relevante, o embaixador ajudou a gente naquele caminho lá atrás, e agora os canais estão mais difíceis, né, de serem acessados, né? A Venezuela está com relações estremecidas com o Brasil, mas a gente tinha um interlocutor forte, importante, brasileiro, que tem relacionamento com o governo do Maduro, e essa pessoa nos ajudou a chegar lá. Então tá aí a entrevista publicada na Folha de São Paulo, onde ele fala aí muitas coisas interessantes, né, Darão? É uma entrevista, enfim, de relevância mundial, porque o Maduro é um personagem mundial, né, o Maduro, a Venezuela, a gente só para contextualizar, quer dizer, é assunto do Trump, é assunto do Putin, russo, é assunto da China, né, assunto obviamente também do Brasil, portanto, um personagem mundial que a gente teve ali o privilégio de entrevistar, Barão. Fala ele aí, uma das coisas que ele fala, acho que a gente tem até uma sonora aí que a gente podia botar no ar, é sobre a questão de uma possibilidade de uma guerra, né, na Venezuela. A OEA aprovou uma resolução, deve se reunir nos próximos dias um conselho para saber se reativa um tratado que poderia levar a uma intervenção militar. E ele falou sobre isso também, diz que está preparado para a guerra, que tem um sistema de defesa forte, de alto nível, né? Diz que tem o mais alto nível mundial antimísseis, mísseis, defesa aérea, defesa terrestre, um bom sistema de armas graças à Rússia, bons acordos militares com a China, e além disso, além de forças armadas, ele tem também diz ele que tem 3 milhões de voluntários, que eles chamam lá de milicianos. O sentido de milicianos é diferente na Venezuela do que a gente dá aqui, voluntários que também têm preparo para a defesa militar e teriam acesso a armas em caso de uma intervenção militar na Venezuela, Barão. Vamos ouvir aqui. Yo pienso que va a haber paz. Creo que esta decisión que tomaron un grupo de gobiernos de ultraderecha que han colocado su extremismo ideológico por delante de las políticas internacionales, del derecho internacional, creo que si bien es una amenaza, bueno, Venezuela está preparada para superar esa amenaza. Todas estas amenazas del gobierno de Donald Trump, todas estas amenazas de Bolsonaro de invadir Venezuela, y yo decreté recientemente un conjunto de ejercicios militares y nos vamos preparando para defender nuestra tierra. Tá aí um trecho da entrevista da Mônica com o Nicolás Maduro. Mônica, muitos ouvintes aqui estão questionando, né? Como é que foi sua chegada lá? Se tinha problema com a segurança, seu deslocamento? Como é que está a situação, principalmente nas ruas de Caracas, que a gente não tem tanta informação assim? Olha, o Barão, é uma coisa curiosa o que acontece. Eu acho que isso vai acontecer com todo mundo que tiver a oportunidade de ir para lá. A gente tem tanta notícia da Venezuela, né? Tanta notícia da Venezuela, que você chega no aeroporto, quer dizer, você chega na cidade, em Caracas. Eu quero frisar aqui bem, Barão, que eu tive em Caracas por 4 dias, 2 dedicados exclusivamente a essa entrevista. Eu rodei muito a cidade, mas obviamente eu não posso ter um diagnóstico completo aqui da Venezuela, porque eu não viajei pelo interior, né? Eu não vou ter essa pretensão. Então eu vou falar com uma impressão... Quase uma turista, né? Quase que uma turista, isso, né? Quer dizer,
né? Então, quando você chega no aeroporto, uma coisa que me impressionou, porque eu estive lá outras 2 vezes, é o aeroporto, assim, completamente vazio, uma coisa, assim, fantasmagórica, sabe, Barão? Eu contei lá de 16, 15 fingers, né, aquelas passarelas que ligam o avião ao aeroporto, tinham 6 com aviões de lá, só esse nosso voo internacional chegando naquele momento, né? Então, estava quente o aeroporto, porque tem os apagões, então o ar-condicionado não funcionava parcialmente, poucas lâmpadas acesas. Então, essa impressão, assim, ruim, né? Porque a Venezuela é um país vibrante, né? É um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, é um país rico com dinheiro. Então, eu me recordo que só do Brasil tinham voos diários partindo de São Paulo, era uma movimentação muito grande, um fluxo comercial enorme, né? Com a Venezuela, as empresas brasileiras lá na Venezuela vendendo como água. Não, isso daí mudou muito, e aí você vai, quer dizer, com aquele temor também de segurança. Caracas é uma cidade violenta, mais violenta do que São Paulo e Rio de Janeiro, que já são metrópoles violentas, né? Todo turista que baixa no Brasil tem que tomar certos cuidados. Então, essa é uma impressão, a primeira impressão quando você chega e você vai passando por aqueles morros, muitos morros, muita pobreza, como a gente vê também, por exemplo, no Rio de Janeiro. Agora, uma coisa, Barão, uma coisa que eu acho que até comentei com você por escrito, eu esperava, né, encontrar, por exemplo, pessoas pelas ruas, dormindo nas ruas, famílias, como a gente vê aqui no Brasil, e eu não vi isso, Barão. Isso foi uma coisa que me impressionou, né? Eu acho que, apesar de toda a crise humanitária, apesar da queda do petróleo para baixo, que despencou e comprometeu as finanças do país, apesar do bloqueio, você percebe que você tem uma rede de segurança que não deixa a situação degringolar de uma vez, né? Eu vejo, como eu disse para várias pessoas, eu vejo mais pessoas em situações degradantes, dormindo na rua com barata, com rato, com carro passando em São Paulo, no centro de São Paulo, do que eu vi lá. E eu corri Venezuela, muitos bairros pobres, o centro da cidade todo, não vi essas cenas que eu esperava ver, né? Então isso também foi uma surpresa. O governo tem um programa de distribuição de alimentos lá que segura, eu acho que essa situação mais trágica. Agora, Barão, claro, a gente foi comprar, por exemplo, uma água. Eu troquei dólares lá. O que eles fazem? Eles não usam mais dinheiro vivo, porque $1 está 22 mil bolívares soberanos. Não daria para te devolver esse dinheiro, né? Não, para você ter uma ideia, quando a gente foi comprar uma água, aí eu troquei $25, veio uma caixa de dinheiro, né? Tem que sair com uma mala do aeroporto. Você vai comprar uma água, você deixa metade, todo o dinheiro que você trocou, porque, de fato, é uma situação de hiperinflação, desorganização econômica. Isso traz muito, o que a gente chamaria aqui de perrengue, né? Uma vida dura mesmo. O que a gente conversou com as pessoas, por exemplo, salário mínimo lá, 40 mil bolívares soberanos. Aí, quando você vai comprar 1 quilo de frango, 40 mil bolívares soberanos, ou seja, o salário não dá para nada. Além do que, começa um preço no dia 1, chega no dia 30, já triplicou o preço do frango. Então, você tem essa situação de desorganização, falta luz, a gente teve apagão lá, falta água em Caracas atualmente, porque você tem problemas com a eletricidade, então tem problemas de bombeamento, de distribuição de água na metrópole, muitas complicações na vida dos venezuelanos, né? Realmente a questão econômica pegando pesado. A única surpresa para mim, quer dizer, isso me fez pensar muito no Brasil, né? Como é que a gente aqui consegue ter nas ruas pessoas em situação de mendicância, muito mais do que eu vi lá. Mas uma situação dura, difícil lá, muito difícil lá, Barão. Ô, Mônica, e para chegar no Maduro, exército para tudo quanto é lado, ou não foi tão difícil assim nessa chegada até o palácio? Bom, ele tem um círculo. O que a gente tem lá, que eu passei por isso várias vezes, você tem uma cultura muito diferente da cultura brasileira, né, Barão? Até tive a oportunidade de conversar com uma pessoa lá que contou que um brasileiro mudou para lá, enfim, uma espécie de um exílio, e que chegou lá não conseguia se acostumar de jeito nenhum, porque cada país é um país, cada cultura é uma cultura. Então, por exemplo, eu cheguei lá, não tinha uma entrevista marcada, Barão. Olha, vai ser tal hora, tal dia, você chega no palácio, você vai ser recebida pelo Barão, o Barão vai te levar em tal sala e ali vai ser a entrevista. Tudo uma coisa um pouco mais caótica, uma coisa bagunçada, quer dizer, vem que a gente vê o dia, né?
essa pessoa, que era o nosso interlocutor, nos colocou em contato com o ministro das Comunicações, que era a pessoa que ia, que ia fazer esse meio de campo, e aí, às vezes, eu mandava vários WhatsApp, a pessoa não respondia, aí eu comecei a ficar aflita, coração batendo, né, tô aqui gastando uma fortuna, a Folha de São Paulo me manda para cá, vou voltar de mãos vazias. Aí marca na quinta-feira, 5 da tarde, eu chego lá, a OEA faz essa resolução que pode ter uma intervenção militar, já convoca uma marcha, o Maduro já sai, já derruba a agenda, já não está mais no palácio, já não vai mais ter entrevista. Aí aquela aflição, falei, olha, vou embora sábado, no máximo no domingo, precisa ter, aí marca para o dia seguinte, mas também não tem uma hora exata, então ele vai ter uma atividade não sei onde, vai para o lugar onde ele está, ficamos 6 horas esperando, mas no fim encaixamos lá, 35 minutos de entrevista, tá no ar, na TV Folha também, e está na Folha de São Paulo, e eu acabei fazendo a entrevista. Ele tem uma assessoria, muitos militares no entorno do Maduro, né, Barão? Então, o ministro dos Despachos é militar, o ajudante de ordens que foi com a gente ali é militar, cercado por militares, uma participação realmente grande dos militares no governo que você sente ali ao falar com ele. Mas essa seria a característica principal, uma certa confusão caribenha, assim, que já não é de agora. Entendi. Bom, a Mônica já deu os caminhos para quem quiser acompanhar a entrevista inteira que ela fez com o Nicolás Maduro, e a Mônica está de volta, felizmente, amanhã com outros assuntos aqui também na programação da Band News FM. Eu acho que, Barão, eu tinha selecionado o finzinho da minha conversa com ele, não sei se você tem aí. Tem aqui, mas quer que eu pegue aqui, Mônica? Vamos lá. Não, tá aqui. Tá aí, tá fácil? Aqui. Então vamos lá. ¿Qué más? Porque tú dijiste todo lo negativo sobre Venezuela. No hay nada positivo en Venezuela. Mas você vê, Mônica, que o discurso dos líderes, né, seja da Venezuela, do Brasil e tudo mais, é meio parecido essa história. Só falam mal da gente por aqui, né? Então não muda muito, né? Depois de toda uma batelada de pessoas, como eu tinha meia hora, né, Barão? A gente sempre tem técnicas de entrevista, claro. Você começa light a entrevista sempre, sim, né? Vai fazendo aqueles assuntos que a pessoa gosta mais e depois você vem com pancada. Como era pouco tempo, eu tive que sair mesmo já fazendo todas as perguntas que os brasileiros eu acho que gostariam de fazer. E no fim, parece que ele não gostou muito, queria mais um pouquinho de coisas boas, mas é isso aí, Barão. Muito bem, Mônica, parabéns pela entrevista. A Mônica Bergamo ouviu o ditador, o presidente Nicolás Maduro da Venezuela e está de volta, felizmente, aqui, volta amanhã nesse mesmo bate-horário. Um beijo, Mônica, até lá, hein? Um beijo.